Alô, amigos! Vamos agora para a quinta e última parte de introdução à teoria dos conjuntos. O que é que nós vamos estudar nessa quinta e última parte? Nós vamos estudar como é que se calcula o cardinal da reunião entre conjuntos, também conhecido como princípio da inclusão e da exclusão. Pois bem, este princípio que nos permite calcular o cardinal da reunião entre conjuntos, ele além de ter uma aplicabilidade muito grande nos exercícios sobre teoria dos conjuntos, nós também vamos precisar bastante dele em cálculo das probabilidades. Assunto este que estará no próximo capítulo. Por sinal, o capítulo 6, que é o próximo, tem dois assuntos muito presentes, que estão sempre presentes em provas do Enem, que é análise combinatória e probabilidades. Quando nós estivermos estudando probabilidades, nós vamos precisar deste princípio que é conhecido como o princípio da inclusão e da exclusão. Então vamos ver. Cardinal da reunião entre conjuntos. Vamos partir da situação mais simples, que é quando na reunião entre conjuntos estão envolvidos apenas dois conjuntos. Como é que eu vou saber quantos elementos terá o conjunto que é resultado da reunião? Pois bem, vejamos aqui o caso em que os conjuntos A e B, os conjuntos A e B são conjuntos disjuntos. Ora, esse conjunto A possui um certo cardinal, que é a sua quantidade de elementos. O conjunto B também o possui. O cardinal do conjunto B é a quantidade de elementos do conjunto B. Como os dois conjuntos A e B, são dois conjuntos disjuntos, todo elemento de A não é elemento de B, todo elemento de B não é elemento de A. Ser elemento de A é não ser elemento de B. Ser elemento de B é não ser elemento de A. Então, o cardinal de A união B é igual ao cardinal de A mais o cardinal de B. Ou seja, na reunião desses dois conjuntos disjuntos, haverá tantos elementos quanto for a soma da quantidade de elementos do conjunto A com a quantidade de elementos do conjunto B. Vejamos agora esta situação em que os dois conjuntos A e B são tais que o conjunto B é parte do conjunto A. O conjunto B é subconjunto do conjunto A. Esses dois conjuntos A e B são tais que A é o universo de B e B, por sua vez, é parte de A. Aí fica super fácil, não é, pessoal? Por quê? Porque quando você tem dois conjuntos, A e B, em que A é o universo de B e B é parte de A união B é A. Então, o cardinal de A união B é igual ao cardinal de A. Certo ou não? E se os dois conjuntos A e B forem dois conjuntos quaisquer? É evidente que se A e B forem dois conjuntos quaisquer, na reunião entre os conjuntos A e B, haverá menos elementos do que se A e B fossem disjuntos. E haverá mais elementos do que se um deles fosse parte do outro. Então, o cardinal de A união B aqui é maior do que o cardinal de A, se A for o universo de B
é maior do que o cardinal de B, se B for o universo de A, e o cardinal de A união B, neste caso, em que A e B são dois conjuntos quaisquer, vai ser menor do que o cardinal de A mais o cardinal de B. Então, nesse caso, quem será o cardinal de A união B? Em A união B haverá tantos elementos quantos houver em A, mas tantos elementos quantos houver em B, só que os elementos da intersecção de A inter B, os elementos que ficam nessa região, serão contados duas vezes. Serão contados enquanto elementos de A e serão contados enquanto elementos de B. Então, se eles são contados duas vezes, quando você coloca aqui o cardinal de A, você já está contando eles. Quando coloca o cardinal de B, você já está contando eles de novo. Então, se eles são contados duas vezes, eles precisam ser subtraídos uma vez. Então, menos o cardinal de A interseção B. Legal ou não? É por isso que esse princípio é chamado de princípio da inclusão e da exclusão. Porque para você dizer quanto é a quantidade de elementos, quanto é o cardinal de A união B, você inclui adicionando os cardinais dos dois conjuntos, 1 a 1, cardinal de A mais cardinal de B, e subtrai o cardinal da interseção dos dois conjuntos, 2 a 2. Ok? E um detalhe curioso, esse caso aqui é um caso particular de dois conjuntos quaisquer, porque como os conjuntos A e B são disjuntos, A interseção B é um conjunto vazio e o cardinal de A interseção B é zero. Aí fica cardinal de A união B, é o cardinal de A mais o cardinal de B, menos zero. Ficando só cardinal de A mais cardinal de B. E nesse caso aqui, A interseção B é B, então o cardinal de A interseção B é o cardinal de B, e se o cardinal de A interseção B é o cardinal de B, fica cardinal de A mais cardinal de B, menos cardinal de B, cancela mais cardinal de B por menos cardinal de B, fica só cardinal de A. Legal ou não? Sensacional. Então, lembre-se sempre, o cardinal da união, da reunião de dois conjuntos A e B é o cardinal de A, inclui, mais o cardinal de B, inclui, menos o cardinal de A interseção B, exclui. Que adicionando, está incluindo. Subtraindo, está excluindo. Passemos agora para a situação em que nós teremos três conjuntos. Três conjuntos. Como é que ficaria aqui o princípio da inclusão e da exclusão? Pois bem, conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Aqui, A interseção B, esses elementos seriam contados duas vezes. Aqui, A interseção C, mesma coisa. E aqui, B interseção C, a mesma coisa. Só que essa partezinha aqui, A interseção B interseção C, seria contada três vezes. Seria contada enquanto elementos de A, enquanto elementos de B, enquanto elementos de C. E seria excluído três vezes, porque eles são elementos de A interseção B, de A interseção C e de B interseção C. Afinal de contas, essa interseção dos três conjuntos, simultaneamente, é uma parte das interseções dos três conjuntos, 2 a 2. Então, como é que fica, queridos? Fica o cardinal de A, união B,
união C é igual ao cardinal de A mais cardinal de B mais cardinal de C menos o cardinal de A interseção B menos o cardinal de A interseção C menos o cardinal de B interseção C. Então, mais o cardinal de A interseção B interseção C. Ou seja, o cardinal da reunião de três conjuntos é igual, é obtido, incluindo, adicionando os cardinais dos três conjuntos um a um, excluindo, subtraindo os cardinais das interseções dos três conjuntos 2 a 2 e incluindo, adicionando o cardinal da interseção dos três conjuntos 3 a 3. Sensacional! Ô professor Edinaldo, e se ao invés de três conjuntos fossem 4 conjuntos? Se fossem 4 conjuntos, vamos entender por indução como é esse princípio da inclusão e exclusão. 2 conjuntos. Quais? A e B. A e B só 2. Então o cardinal de A união B é obtido por cardinal de A mais cardinal de B. Você mais cardinal de A mais cardinal de B. Você inclui os cardinais dos dois conjuntos um a um. Agora exclui menos o cardinal de A interseção B menos, exclui o cardinal da interseção dos dois conjuntos 2 a 2. Como só tem dois conjuntos, haverá apenas uma única interseção dos dois únicos conjuntos 2 a 2. Agora, e se forem 3 conjuntos? Conjunto A, conjunto B e conjunto C. A lógica é a mesma. O cardinal de A, união B, união C é igual. Inclui, adicionando os cardinais dos três conjuntos um a um, de um em um. Cardinal de A, mais cardinal de B, mais cardinal de C. Agora exclui, subtraindo os cardinais das interseções dos três conjuntos 2 a 2. Então, menos o cardinal de A, interseção B, menos o cardinal de A, interseção C, menos o cardinal de B, interseção C. E agora você inclui, adicionando os cardinais, o cardinal da interseção dos três conjuntos 3 a 3. Como só tem 3 conjuntos e você vai intersectá-los 3 a 3, é apenas uma intersecção. Cardinal de A, interseção B, interseção C. Vamos exagerar? E se fosse 4 conjuntos? Conjunto A, conjunto B, conjunto C e conjunto D. Você inclui